nós tínhamos ficado, na aula passada, naquela discussão do nós e eles, que é o característico das polarizações. É no nós e eles que não escapam lugar para o meio. Porque seriam quem? Os do meio. Eles, né? Um eles, linha. Não há lugar para o meio quando o mundo se divide em nós e eles. E esse nós e eles é estrutural. É estrutural de um certo momento, eu diria. Porque nós não temos nenhuma pesquisa, nem sei se seria possível fazer uma pesquisa de dados, empírica, quantitativa, de ciências sociais, sobre a qual depois a gente pudesse refletir filosoficamente e retornar para os nossos colegas das ciências sociais, e, enfim, ir pensando essa questão de se a realidade da polarização se mantém e por quanto tempo. Nós sabemos quando ela acaba. Quando, no sentido de sob que condições. Ela acaba quando houver meio. Nós vamos fazer, nesse próximo ano e meio, várias tentativas de meio, falando politicamente, porque é o mais evidente nesse momento, mas isso vale também para relações afetivas, por exemplo, que foram extremamente abaladas, estão sendo extremamente abaladas nesse período, por negacionismos, antivacinismos e várias outras coisas. Politicamente, porque é o que está na ordem do dia, com tudo que isso envolve, o cuidado ou descuidado absoluto com a pandemia, por exemplo, é de natureza política. E opõe quem sim, quem não. Quem está com os mortos, que dão testemunho, os mortos falam, os mortos estão no meio, foi o que eu sugeri na aula passada, e a vida se passa no meio, junto dos mortos, e quem considera que, bom, todo mundo vai morrer um dia. Já foi dito. Então, nos cuidados com a pandemia, na lida com a ciência. Também já falei aqui, um reencantamento necessário, né, da ciência. Digo reencantamento porque no século XIX, a ciência que vinha correndo paralela, convergente às vezes não, com a filosofia como grande discurso de explicação do mundo. Do mundo, vamos dizer, sobremundo, porque o mundo concreto da nossa vida, da porosidade da nossa existência com as coisas, essa não é considerada nem pela filosofia, nem pela ciência. Vamos ficar só com dois exemplos, que eu já devo ter dado aqui várias vezes. Se nós pensarmos o que Descartes, pai da filosofia moderna, fez com o seu próprio corpo, Descartes fez nas meditações metafísicas, que merecem ser lidas. Eu não gosto de Descartes, mas não posso deixar de reconhecer a importância fundamental que ele teve numa grande virada que se fez na longa tradição filosófica, com todas as diferenças que houve nessa longa tradição, desde o século VI a.C., dos pré-socráticos, até o final da Idade Média, início do Renascimento, século XIII para XIV, em que se buscou de muito diversas maneiras, mas se buscou a verdade do ser. Verdade aí está em posição de substantivo, né? Verdade é substantivo. Do ser é o que eu não sei se a gente não chama assim, se vocês aprenderam ainda assim, adjunto adnominal. Qualifica a verdade. Apesar da grandeza do que se trata, nada menos do que ser, né? O núcleo, o sujeito,
núcleo do sujeito é verdade. Procurou-se durante mais de 20 séculos, até o 13, 14, até 20 séculos, somando do 6 a.C. até o 14 do início do Renascimento, início que eu estou pondo aqui para efeitos de uma história dos paradigmas filosóficos, 20 séculos. Procurou-se a verdade. É a grande questão da filosofia. A gente diz, a questão da filosofia é o ser. É verdade. Olha só, a reviravolta da frase. É verdade. Porque a pergunta da filosofia é: o que é isto? Então, terceira pessoa do singular, do verbo ser. Procura-se o ser de algo. Isso tem sido consistentemente, enquanto houve filosofias, dizem que ela acabou, o mote da filosofia. O que é isto? To-ti-on, o que é isto? Mas o que é que se procura quando se pergunta o que é isto? A verdade disto. Procura-se o que isto é, que não nos engane com aparências, com opinião. Não importa a opinião sobre o que isso é. Isso volta agora na pós-verdade, fake news, etc. Não importa a opinião que se tenha sobre o que isto é. Quer-se saber sua verdade. E a verdade não é da ordem da opinião. Foi assim que os primeiros filósofos formularam a questão. Também não é da ordem do escondimento, o que nem se mostra numa aparência honesta, mas se torce para se esconder, o que eles chamavam pseudos. O que deu pseudônimo? O que é um pseudônimo? É o nome que um autor, uma autora atribui a si mesmo, escondendo-se atrás desse nome que não é o seu. Um grande exemplo, George Sand. Grande escritora, era uma mulher, que se escondeu atrás de um nome de homem para que a sua obra tivesse alguma aceitação, porque mulher não tinha vez. Continua não tendo muita, mas vocês avançaram um bocado. Mas no tempo dela, não. Então, isso é um pseudos. A rigor, só se pode conhecer George Sand se alguém fizer uma inconfidência, ou depois de ela morrer. Então, nem doxa a opinião, nem pseudos, o escondimento que dá a ver o que não é, manifestamente não é, muito menos simulacro. Platão usou a palavra. Simulacro são as coisas cujas aparências vão se afastando cada vez mais do que é, ou seja, da verdade do ser. Eu já dei alguns exemplos aqui, provavelmente, não sei se nesse curso, no curso da graduação, mas, por exemplo, isto aqui em que nós nos encontramos é um simulacro de sala de aula. Tem um grau de afastamento de uma sala de aula. Não é uma sala de aula, é uma simulação. Nós estamos presentes, mas não estamos presentes. Estão presentes as nossas imagens, nem sempre. Às vezes estão presentes só os nossos nomes. O que se passa aqui é uma aula, que é o que se passa numa sala de aula. Se der um print nessa tela, às vezes a Ana dá, eu ver vocês, depois que vocês abrem, né, no final da aula, o print é um afastamento, é mais um grau de afastamento dessa tela, que é um grau de afastamento de nós na sala de aula. Então, quanto mais se avança afastando-se do núcleo da verdade, mais se está no território dos simulacros. Isso retorna na nossa época, a partir dos pós-modernos, décadas de 80, 90 do século passado. Nós estamos muito revertendo o começo da filosofia e há aí trabalhos interessantíssimos, excitantíssimos a serem feitos. Que a pandemia interrompeu, porque ela está nos matando. E aí, de fato, tratar dessas coisas fica assim um pouco quase leviano, né? Então, tratou-se da verdade do ser durante 20 séculos.
Na virada do Renascimento para o moderno, século XVII, Descartes, ele, nas suas meditações metafísicas, a questão que ele se colocou foi: como é que eu posso ter certeza de que um conhecimento é verdadeiro? É, no fundo, a questão lá dos filósofos. Não é simplesmente opinião, não é doxa, não é pseudos, não é simulacro. Como é que eu posso ter certeza? E vai negando tudo, tudo é ilusão, até chegar ao eu, que duvida de tudo, até de Deus. Ele vai numa progressão de dúvida, que vai da dúvida do sentido, dúvida dos sonhos, da dúvida das verdades matemáticas, porque 3 mais 5 pode não, 3 mais 2 pode não ser 5. Se Deus quiser que eu me engane, porque como eu me engano às vezes, e ele é todo poderoso, se ele não quisesse que eu me enganasse, ele não me deixava enganar às vezes. Então pode ser que ele queira que eu me engane sempre, e que 3 mais 2 não seja 5, nem um quadrilátero tenha 4 lados. Então, o que pareceria, na época, ser a verdade mais absoluta, a verdade matemática, que independe de experiência, não passa por informação do sentido, pode ser falso também. Deus pode ser um gênio maligno que usa toda a sua indústria, como ele diz, para me enganar. Mas me enganar significa, é preciso que haja alguém para ser enganado. É preciso que haja alguém para duvidar que tudo seja eu. Portanto, é preciso que haja eu. Então, eu existo porque penso. Penso, logo existo, cogito, ergo sum, que é outro texto, né? O discurso do método. Começa ali, nas meditações metafísicas. Eu sou, eu existo. Eu sou uma coisa que pensa. Eu sou enquanto pensar. E deixo de ser quando deixar de pensar. Agora, eu é quem? É a minha mente, onde estão as ideias confusas, mas inatas, que em nada dependeram de experiências externas. Estão lá, confusas. O trabalho do pensamento é torná-las claras e distintas, separar as que podem se combinar das que não podem se combinar, de modo a poder formular discursos, séries, discursos, e é aí, nos discursos, que se dá a verdade ou o erro. Se tiver errado, a gente volta atrás. Para isso é que existe o método, e o método ganha tanta importância na filosofia moderna. O método é como se fosse o verdadeiro sujeito. Ele é que diz a verdade ou o erro. E meu corpo? Ah, meu corpo não pertence a mim. Como assim? Porque eu só tenho certeza de mim na medida em que penso. Essa certeza é intuitiva e absoluta, não tem contraprova. Mas o meu corpo não pensa. O meu corpo pertence ao mundo das coisas que ocupam espaço. Ele chamava coisas extensas. Tem a coisa pensante, res cogitans, que sou eu. E tem a res extensa, as coisas que ocupam lugar no espaço, que estão fora de mim. Meu corpo faz parte disso. Nesse momento, não se está mais procurando a verdade do ser. Está se procurando as condições do conhecimento verdadeiro. Verdadeiro passa para o adjetivo. Ele qualifica conhecimento. O sujeito agora é conhecimento, não é mais verdade. Verdade, como verdadeiro, é qualificação do sujeito. Antes era verdade do ser, agora é conhecimento verdadeiro. O que é que isso quer dizer? Reportando quando eu comecei essa digressão, é que a filosofia não trata do mundo meter a mão na massa. Quando Platão suou para lidar com as opiniões, tem um diálogo dele, o Teeteto, em que ele se pergunta se uma opinião pode ser verdadeira. E por que é essa pergunta? Porque opinião é aquilo que se tem a partir do que se mostra. E essa foi a grande lição dos pré-socráticos. Tudo o que é se mostra numa aparência, se põe presente. A grande força cósmica, a que eles deram o nome de physis, e depois foi traduzido por natureza, eles não concordariam com essa tradução. A grande força cósmica que faz haver tudo porque põe tudo na presença e aí mantém tudo nas suas aparências.
Aparência significa nos seus apareceres, que tanto se mostram quanto se escondem. E essa é a natureza da verdade para os pré-socráticos. Então, Platão ainda tem isso latejante, é claro. O imensíssimo filósofo que ele tem, não ia simplesmente romper com isso como se fosse uma bobagem, não é? Ele estava lutando com os sofistas, não com os pré-socráticos. Então, aquilo que se mostra, que está presente, as aparências, os apareceres do que está presente, tem uma dignidade. A dignidade da presença. Enquanto essa presença não for refletida, e esse agora é o aspecto específico da filosofia do século IV, quando as grandes escolas foram fundadas, os pré-socráticos não endossariam de novo isso. Enquanto as aparências não forem conhecidas no seu ser, a sua verdade não se manifesta. As aparências produzem para nós opinião. A opinião se dá a partir das aparências. E é daí que vem, embora não tenha sido pronunciado naquela época, o famoso, que nós usamos até agora, as aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Vem daí. Paradigmaticamente vem daí. Separação entre aparência e verdade. Mas era preciso valorizar as aparências. Porque, digo de novo, a aparência é o que mostra o aparecer das coisas. Tem dignidade na aparência. Bom, mas a aparência produz opinião. Então, Platão quis saber se podem existir opiniões verdadeiras. Opiniões verdadeiras e opiniões falsas. Veja que nós estamos de novo no território da pós-verdade, onde se trata de opinião e da impossibilidade de distinguir entre opiniões qual é a verdadeira. É como se nós estivéssemos no Teeteto ao inverso. Em vez de ser Sócrates, fôssemos o Teeteto, que dizia que sim, é possível haver uma opinião verdadeira, enfim. Então, lá, no começo da filosofia, o pensamento que procurava a verdade do ser, das coisas, dos entes, do que vai sendo, isso, aquilo outro, levava em consideração um mundo que é confuso, que tem uma tendência ao caos, às aparências que enganam, que geram opinião, que se escondem, doxa, pseudos, simulacro, e é preciso reger isso pelo discurso, pela razão, ideia. Mas tinha uma dignidade em haver um mundo que pode enganar. É o nosso. Na filosofia moderna, em que não se trata mais da verdade do ser, mas do conhecimento verdadeiro, aí já é tudo aqui coisa mental. Os italianos chamavam assim mesmo, cosa mentale. Certo, Fabio? Cosa mentale. E estava na mente, era inato. Não tinha a ver com o mundo. Então, pelo lado da filosofia, não se tratava do mundo mesmo, mão na massa. Pelo lado da ciência também não. A ciência... Bom, estava Newton debaixo da árvore, descansando, tirando sua cesta depois do almoço, caiu uma maçã na cabeça dele. E assim se conta. E ele ficou com aquilo na cabeça, a maçã, naquilo na cabeça, pensando, mas vem cá, por que essa maçã caiu na minha cabeça, assim, assado, a velocidade, o peso, a altura, e com isso formulou a teoria da gravidade. A teoria da gravidade não conhece a maçã, não está nem aí para a maçã. Ela é uma lei universal que vale para todos os graves, quer dizer, para tudo que tem peso. Mais ou menos peso. Galileu já tinha feito esse experimento, né, da queda dos corpos. E Newton formalizou. Isso não permite o conhecimento da maçã, mas permite o conhecimento da queda de qualquer corpo com qualquer peso, a qualquer velocidade, que as massas se atraem na razão direta, os corpos se atraem na razão direta das massas opostas,
na razão inversa do quadrado das distâncias. Com isso, ele formalizou um conhecimento universal, matemático, invariante, insuscetível de ser alterado por condições de espaço e tempo. Também não estava botando a mão na massa do mundo. Nem a filosofia moderna, nem a ciência moderna. Elas estão interessadas nas condições do conhecimento verdadeiro, como conhecimento universal, mas que depende do sujeito que sou eu, para a filosofia, para Descartes, e do sujeito que é observador, e que precisa organizar sua observação dedutiva, indutivamente, com mais experimentação e observação, ou com mais cálculo, mas, de qualquer maneira, o observador, o experimentador, o calculador é que estão encarregados da verdade. Não são mais as coisas no seu aparecer, no seu enganar. No século XIX, a filosofia e a ciência que vinham disputando o privilégio de dizer o que é a verdade, ou seja, o que é o conhecimento verdadeiro, o que é esse adjetivo verdadeiro atribuído ao conhecimento, porque não há conhecimento falso. Conhecimento falso não é conhecimento. Então, disputando a hegemonia sobre a verdade, no século XIX, a ciência tomou esse papel, assumiu esse papel, por um motivo muito simples. A ciência veio se tornando, ao longo dos 3, 4 séculos, ali, 17, 18, já estamos no 19, mas começou lá no século XV, com Copérnico, ele estava brigando com a teologia, com o geocentrismo, né? Do 15 ao 18, fim do 18, aí uns 4 séculos. A ciência foi passando progressivamente da sua forma matemática pura, que Descartes ainda valorizou lá nas suas meditações metafísicas. Quer dizer, nós podemos confiar naquelas ciências, como as matemáticas, são as matemáticas, né? A geometria, a aritmética, que não dependem de uma confirmação externa. Já devemos confiar menos nas que dependem, como a física ou a astronomia. Então, elas foram indo, as ciências, cada vez mais na direção da física e da astronomia, da observação e experimentação, tanto de uma consideração das coisas externas, mas segundo princípios e leis, não segundo presenças e aparências, porque essas enganam, essas realmente, por elas, a Terra é o centro do sistema solar, e o Sol gira em torno dela. Então, houve uma má vontade filosófico, cultural, ideológica, tomar em sentido amplo tudo isso. Uma má vontade com a ciência que tomou o trono da verdade no século XIX, como eu dizia há pouco, um bom motivo é que ela prova. A filosofia demonstra logicamente. Foi o grande feito de Aristóteles lá no século IV. Aristóteles, nos seus livros, a analítica, maior, menor, as categorias, as refutações sofísticas, a que depois se deu o nome de lógica, quando se reuniu a obra de Aristóteles. Então, na lógica de Aristóteles, estão todas as regras para bem pensar. Um silogismo que mistura, mas tem que misturar bem, senão gera um sofisma. Dimensões universais, do tipo todo homem é mortal, com dimensões particulares. Ora, Sócrates é homem, depende da existência de Sócrates, com uma conclusão que mistura, segundo regras de posição das palavras nas duas premissas maior e menor, que é uma conclusão que mistura universal e particular. Logo, Sócrates é mortal. Mortal é o universal para o homem, Sócrates é o particular. Então, isso é um dos silogismos, afirmativo, demonstrativo, e que vem do universal para o particular. Há outros, que aí fica ainda mais confuso. Isso aí não é confuso, isso é simples.
Então, ali ele ensina como bem pensar. E qual é a conclusão? É que se um silogismo está completamente correto, e considerando que a premissa maior de um silogismo, portanto, todo homem é mortal, é a conclusão de um silogismo anterior, que fechou com logo todo homem é mortal. Se esse silogismo anterior está bem montado, e sua conclusão, na sua premissa maior, é a conclusão de um silogismo ainda anterior, no sistema dos silogismos, quer dizer, dos raciocínios, no sistema lógico, nós podemos dizer que é verdadeiro que Sócrates é mortal. É verdadeiro que todo homem é mortal, tanto universal quanto particular, quanto a combinação do universal e particular, neste caso, são verdadeiros. Salvo, é claro, se Sócrates for o nome de um cachorro. Nesse caso, ele não é homem, embora seja mortal. Então, as regras precisam ser muito bem aplicadas para que a verdade apareça no discurso, logicamente. Então, a filosofia demonstra logicamente, mas não prova. A ciência prova, porque ela pode repetir o experimento, que é diferente de repetir as frases lá da lógica, não acrescenta nada. Ela pode repetir o experimento nas mais diversas condições, desde que o protocolo do experimento seja bem seguido, o resultado empírico positivo. Não, a ciência do século XIX foi, sobretudo, a ciência positivista, descritivista, quantitativa. O resultado empírico é o mesmo. Então, a ciência prova. Com isso, ela tomou o trono da verdade e, por isso, ela suscitou essa má vontade filosófico-cultural, sociológica. Os cientistas ficaram uma espécie de casta superior do pensamento, da cultura. Nós, humanistas, apanhamos um bocado por causa disso. A organização das universidades, na direção da ciência, e os prêmios Nobel. O prêmio Nobel de Filosofia é dado para a literatura. Enfim, vários exemplos poderiam ser dados de uma certa má vontade com a filosofia, que tem antecedentes, com a ciência, perdão, que tem antecedentes. Porque no século XVIII houve uma promessa de que a razão humana pura, e naquele momento já era muito a ciência, essa razão, século XVIII, às beiras do XIX, em que ela vai tomar o poder, tinha a possibilidade, a força e a missão de esclarecer todas as sombras, todos os cantos de superstições religiosas, morais, o que fosse, do mundo, da sociedade, né? Porque agora se trata da sociedade no moderno, da sociedade moderna, do espaço público moderno. Uma certa arrogância aí, que Kant, no final do século XVIII, que era um iluminista, isso chamou iluminismo, esse movimento, o esclarecimento, o século das luzes, o iluminismo, que era um iluminista, denunciou. A razão está sendo arrogante, eu vou mostrar como ela funciona, mostrar as entranhas dela, mais ou menos como aquilo que se diz, se você souber como é que se faz salsicha, nunca mais vai comer. Eu vou mostrar as entranhas do pensamento verdadeiro. E com isso, ele não disse, vou salvar a filosofia do avanço da ciência. Então, havia isso, a arrogância da ciência. Tudo isso junto deixou a ciência numa posição muito afastada da vida real, da vida comum. Lugar que a filosofia deveria ter ocupado, mas não ocupou, porque a filosofia ficou tentando fazer mímese de ciência, se perguntando em que condições a ciência conhece a verdade. A filosofia virou muito, ao longo do século XX, epistemologia, teoria da ciência, até se chamou metaciência.
A filosofia como metaciência. Quer dizer, uma ciência que reflete sobre as condições da ciência. Muito recentemente, e aí eu estou pensando sobretudo em Foucault, mas posso botar Deleuze, posso botar... Foucault. Foucault é o cara, nesse particular, e em vários outros. A filosofia voltou a tentar ter contato com a vida. Então, com a vida, com a loucura, com a doença, com a sexualidade, com o poder, reais. Não com o conceito de sexo. Como Foucault diz, fala-se muito sobre sexo, conceito, portanto, e se faz pouco. Por quê? Porque fazer é da vida. E ele queria entender como é que se faz. Não como é que se faz, tecnicamente, para isso tem os manuais de educação amorosa, erótica, etc. Como é que, nas diversas épocas, o sexo, a sexualidade foi vivida. E aí conta uma história da sexualidade, que é o título da sua última grande obra, a História da Sexualidade. Ia ter 6 volumes, acabou tendo 4. O último já póstumamente publicado, As Confissões da Carne. Vale a pena ler. Quem não leu ainda. A Vontade de Poder, o Uso dos Prazeres, o Cuidado de Si e As Confissões da Carne. Junto com os 3 últimos cursos do Collège de France, esse é o grande Foucault, final, terminal. Em que ia dar a continuação? Ele morreu muito moço, 62 anos, né? Em que ia dar a continuação do trabalho dele? Não é imaginável, mas é adorável. Para mim, eu reencontraria um Foucault que eu tive até a Ordem do Discurso e depois fui perdendo um pouco, em Vigiar e Punir, etc., e recuperei. Então, sim, Foucault tentou trazer a filosofia para perto. No nosso trabalho aqui, era o que eu vinha tentando fazer desde 2018. Então, a ciência foi para o muito universal, por onde ela tinha começado. Mas, tendo tomado o poder no século XIX, ficou um pouco mal vista, né? Um pouco inimiga. Atenuar a palavra inimiga. Aí, um pouco outra em relação às investigações sobre a vida e seus sentidos, que a antropologia, a sociologia fazem, mas fazem segundo o modelo científico. Elas apareceram, as ciências humanas, no século XIX, segundo o modelo científico da física, chamou-se fisicalismo. Porque se não fossem ciência, não seriam verdadeiras, porque a ciência é que determinava naquele momento o que era verdade. Então, a filosofia, que devia ter metido a mão na massa da vida e do mundo ao longo do século XIX, não meteu. E por que não meteu é que, estou simplificando, por que não meteu, como se tivesse um motivo só, mas por que não meteu é que nós tivemos, no fim do século, os pós-modernos dizendo, acabou a filosofia, o real, fundamento absoluto, verdade absoluta, um sujeito que é uma consciência, aquele sujeito de Descartes, que é capaz de representar o mundo para si e encontrar no mundo, no real, a verdade, tudo acabou. Estamos na época dos virtuais, das simulações, dos simulacros, das eficácias tecnológicas, do uso, do consumo, que permitiu a globalização. Não estavam errados, também não estavam certos. Exageraram na dose, e nós estamos vivendo esse exagero. Pós-verdade, pós-história, pós-humano, são o sofrimento desse exagero. Mas toda essa longa digressão era para dizer que nós temos que reencantar a... Peraí, ficou frio aqui. Reencantar a ciência, porque nós precisamos dela para viver. Como eu tenho dito algumas vezes aqui, nesse momento, segundo o paradigma pandêmico, o que nos apresenta a vida é a morte. A vida nos é apresentada pela morte que se tornou obscena, se tornou obscena no sentido teatral do termo, né? Ocupar a boca da cena, não deixar outros personagens aparecerem. A morte se tornou obscena pela extrema proximidade. A
espera curta da morte, aquelas coisas todas que nós vimos no curso passado. É a morte que apresenta a vida. E nós precisamos, então, precisamos, no passado, os paulistas diriam, precisamos da ciência para dar conta da vida. E o final era a vacina. Está aparecendo aí todos os problemas que nós sabemos, mas passou pelas máscaras, passou pelo álcool em gel, passou tudo aquilo, né? O que os franceses chamam de gestos barreira para a morte. Então, um reencantamento da ciência se fez necessário. Nós estamos pedindo à ciência que sirva à vida. Ela tem servido à vida. Nós estamos pedindo a ela que não se retire depois de volta para os laboratórios. Claro, ela está nos laboratórios, mas que não deixe que de novo o mundo se configure como um grande laboratório em que a natureza não entra, porque ela já entrou. A Terra invadiu o mundo, vimos no curso passado também. Nós temos que conviver com isso, o planeta Terra e a natureza selvagem, da qual nós tivemos tanto medo, desde os sofistas, desde o século V a.C., coabita com as nossas cidades hoje. Então, nós temos que lidar com esses novos sujeitos e pedimos o auxílio da ciência para isso. Parte dessa ciência são as nossas irmãs, ciências sociais, as ciências humanas. E eu dizia lá no começo da aula, a antropologia, a sociologia, a ciência que inquire sobre dados, que são fatos, sobre fatos, grandes discussões filosóficas. Nietzsche disse no século XIX que não existem fatos, só existem versões. É claro que um sociólogo, mesmo um antropólogo cultural que trabalha com versões, precisa crer que há fatos, que ele está recolhendo empiricamente nas suas pesquisas, campo, arquivo, o que for. E que esses fatos nos dão certas constantes. As constantes são umas leis. Então, eu dizia, nós não temos nenhuma capacidade de determinar previamente se as polarizações dentro das quais nós estamos vivendo hoje, porque hoje, efetivamente, não há lugar do meio, ou, alternativamente, o lugar do meio é ocupado pelos mortos, que dão um violento testemunho, mas não falam. O discurso se apagou ali, e é no discurso que nós estávamos acostumados a ouvir a verdade, ouvir e dizer. Se essa situação pandêmica é estrutural ou conjuntural, passará. Passará no sentido de que essa pandemia vai acabar. Bom, mas a ciência sabe, está nos ensinando, de que nós entramos numa época pandêmica. Essa vai passar, possivelmente vai se converter numa endemia e de tempos em tempos vai recorrer, mas as vacinas vão se aperfeiçoando para dar conta das variantes, VOX, um pouco como a gripe aviária, suína, vão e voltam. Dengue, zika, chikungunya, matam. Vão e voltam. Nós nos defendemos. Mas que pode SARS-CoV-2, a Covid, o coronavírus, podem entrar numa fase endêmica com a qual nós aprendamos a lidar, não significando isso que nós saímos do paradigma pandêmico, que outras pandemias virão. E, nesse caso, a pandemia, determinando posições extremas, que é vida e morte, como eu sempre digo aqui, e isto não é uma metáfora,
Nós estamos acostumados demais a dizer que isso é uma questão de vida e morte. Não é. Agora, essa aqui é mesmo. Questão de vida e morte. E vou repetir a frase. É a morte que nos apresenta a vida hoje. Sob o paradigma pandêmico, novos regimes de subjetivação, de relação com o tempo, com o espaço, com a morte, com o medo. É possível que as estruturas de polarização se mantenham, se atenuem, porque de vez em quando nós conseguiremos, quem sabe, encontrar conjunturalmente lugares do meio para fazer certas coisas. Espero que consigamos em 22. Nós precisamos fazer uma coisa importante, importantíssima em 22, que depende de haver meio. Ou não acontecerá. Conjunturalmente, e que depois as polarizações voltem a se estabelecer, o nós e eles. Isso tudo para dizer que o nós e eles, que nós estamos tratando na aula passada, pode ser estrutural no regime do paradigma pandêmico e tudo que se segue. Não temos nenhuma informação, dado, análise empírica da antropologia, da sociologia, da política, de que as polarizações sejam estritamente, mas duramente, conjunturais, que isso passará. Não temos. Então, me parece que se nós temos a vida para pensar, não mais as abstrações, os universais, mas a vida mesmo, as nossas vidas comuns, nós devemos insistir na estruturalidade das polarizações, porque é nelas que nós vivemos. Claro, tenhamos esperança, na medida em que as esperanças ainda sejam possíveis, né? Tenhamos esperança de que as polarizações terão sido, num futuro a ver, um aspecto conjuntural da primeira experiência do paradigma pandêmico que nós fizemos. E que depois, mesmo entrando num tempo pandêmico, mesmo que o antropoceno em que nós vivemos hoje seja um tempo pandêmico, nós vamos ter aprendido com esse primeiro duríssimo aprendizado, com essa duríssima experiência, a matizar os extremos e bicar o meio com mais frequência, de modo que possamos dizer que, em determinados momentos, em certas conjunturas, as polarizações aparecem, mas elas não são estruturais. Não dá para determinar isso agora. Então, eu estou propondo a vocês que, enquanto durarem essas situações de extremos, de polarizações, nós deveríamos pensar nelas como estruturais, porque senão, possivelmente, não conseguiremos fazer o trabalho de pensamento e ação, ação cultural, ação social, ação política, interindividual, recuperar dimensões de amorosidade que nós estamos perdendo. Tem muito ódio circulante, o toque, taxa de ódio circulante, né, é muito forte hoje, por causa das polarizações subordinadas ao paradigma pandêmico, que exige novos regimes de subjetivação. Novos regimes de subjetivação podem incluir a exclusão. O nós e eles pode ser parte de um novo regime de subjetivação. Francamente, nós não estamos gostando de ter, de passar. Mas estamos passando. Sobretudo quem frequenta as redes está vendo. Mas não é só isso. O WhatsApp da família também. O jantar de Natal da família. Deve ter faltado um bocado de gente dessas vezes. Ou entrou o tiozão do WhatsApp, entrou para estragar o bacalhau ou o peru, né? Então, estamos supondo, provisoriamente que seja, Deus queira que seja provisório, que a estrutura
das extremaduras, das polarizações, é estrutural. A justificativa para isso é: estaremos permanentemente numa situação pandêmica. Seja que a pandemia se declarou, foi declarada pela OMS, seja que não, mas está em latência e precisa ser levada em consideração nos nossos medos, na nossa relação com a morte, nos nossos comportamentos no espaço, ou aqui dentro ou lá fora, como eu tenho dito tanto, nos nossos cuidados de transitar, nas nossas relações com os corpos, com os outros corpos. Eu disse aqui, enquanto nós não começávamos a aula, estávamos naquela conversinha gostosa, precede a aula, né, que depois da segunda dose, eu, de máscara, vou querer abraçar vocês. Vocês são jovens o suficiente para talvez nem entrarem na rabeira da vacinação, não sei, né? Mas se 70%, 80% estiver vacinado, protegido, a gente vai voltar a se abraçar. Mas nesse momento não é possível. É cotovelada, é no pé. No começo era no pé, batia-se com o pé, agora se bate com o cotovelo. Os que fazem, né? Porque tem os que não usam máscara e... Bom, não vou nem falar desses. Artífices da morte. Então, que o regime pandêmico se mantenha estruturante e que daí decorra, não é necessário, mas que daí decorra que o regime de polarizações também se mantém estruturante das relações sociais e interpessoais, apenas com maiores possibilidades, enquanto grandes pandemias não se declararem de novo, de busca e encontro e convivência conjuntural no lugar do meio. E conjuntural pode ser anos. De novo, Deus queira, segunda invocação de Deus aqui, mas não é em vão. Deus queira que essas bicadas no lugar do meio possam ser longas, que a amorosidade, esperança, gentileza possam voltar a ser um lugar natural de pisar os pés e de pensar. Se a cabeça pensa onde os pés caminham, se o que eu penso é o que me afeta, então, afetarmos-nos reciprocamente num lugar do meio, que é o único possível de afetação, passível de haver essa afetação, que dure de cada vez que nós conseguirmos uma conjuntura de meio, que dure o máximo que for possível. Vamos proteger isso, como quem protege o mais frágil, uma flor. Me lembro sempre do poema do Drummond, A Flor e a Náusea, em que está tudo muito ruim, muito ruim, muito ruim, e no final ele diz: uma flor, parem o ruído do tráfego, pare a cidade. Uma flor rompeu no asfalto. É feia, mas é uma flor. Rompeu o tédio, o nojo, o medo e o ódio. Uma flor que rompe o tédio, o medo, o nojo e o ódio. Pode ser feia, mas é uma flor. Se a gente conseguir essas conjunturas de flor, vamos ver se temos a sabedoria. E aí talvez a filosofia se recuperar uma pegada na vida, vida mesmo, as nossas vidas comuns, possa nos ajudar. Uma sabedoria, uma ética de flor. Esperemos que sim. Tudo isso para dizer que pode ser que nós estejamos vivendo, com essas restrições e acréscimos, uma estrutura de polarização que tenhamos que aprender a viver nessa estrutura, que não seja, portanto, uma conjuntura passageira que tenha a ver com o coronavírus, SARS-CoV-2, seja uma estrutura de longo prazo. Quanto não sabemos.
A história é longa e não acabou. Essa ideia de nós e eles, e aí, como eu estava dizendo, não faz o menor sentido perguntar quem primeiro disse nós e eles. Foi o Lula? Foi o pessoal de 2013? Ninguém nos representa, nós e eles? Foi o Bolsonaro? Né? Acabar com essa petralha e não sei o que e tal, levar tudo para a ponta da praia. Parece que era um lugar de desova no tempo da ditadura, da tortura. É um nós e eles, são vários nós e eles. Aí quem disse primeiro? Inteiramente irrelevante, porque a estrutura de polarização já estava implantada quando nós e eles precisou ser dito. E pôde, e fez sentido. E as pessoas se alinharam entre nós e eles. Quem eles chamam de eles somos nós, que nos sentimos nós, não eles. Então, a polarização tem a diferença do poder, quem está no poder, quem não está, mas a polarização está instituída como um paradigma, inclusive um paradigma eu ia dizer de diálogo, mas não, de troca de palavras de ordem, de tapa. Né? Como o pessoal diz por aí, tiro, porrada e bomba. Essa é a estrutura das polarizações. E hipótese, proposta. O que essa permanência estrutural, se for o caso, das polarizações, traz também para uma maior visibilidade social, cultural, econômica, é o que eu tenho chamado, em falta de nome melhor, não é um conceito, eu detesto essa formulação, o que chamo de não sei o quê. Está logo o nome, não precisa dizer que você chama, para chamar assim uma prioridade, uma antecedência, uma maior esperteza. Mas eu estou dizendo, eu tenho chamado, porque isso pode mudar de nome, inclusive no meu próprio trabalho, as duas meias humanidades. Uma coisa com a qual nós já nos acostumamos, como uma consequência mais ou menos óbvia do processo de globalização, é que como a globalização se fez num regime de consumo de tudo, pessoas inclusive, num regime de consumo, então de demanda, de mercado mundo. O mundo se tornou um mercado. O consumo exige possibilidade de consumir. Os números que economistas, sobretudo, os estudiosos de pobreza e desigualdade, nos dão conta de que 1% e 10%, porque os dois juntos compõem, você pode imaginar uma fração minimíssima da humanidade, falei nisso aqui rapidamente na aula passada, uma humanidade de 7 bilhões de pessoas, 10% são 700 milhões, 1% são 70 milhões. E o resto, os 6 bilhões e 300, ou 6 bilhões 930, né, não estão entre o 1 e o 10. Isso significa o 1 e o 10 controlam, acumulam 46% da riqueza do planeta. Isso envolve também comida, porque tudo virou commodity no regime de mercado mundo, tudo virou commodity. Quer dizer, bens para serem vendidos e que têm valor de moeda no mercado, regem o mercado. Mercado é uma palavra vaga, né? Quer dizer, Adam Smith mais ou menos sabia o que era mercado lá nas origens do capitalismo liberal, mas mesmo assim ele falava numa mão invisível do mercado. Não era uma coisa assim muito científica, não.
E também para nós é assim. O mercado reagiu mal à demissão do presidente da Petrobras, ou reagiu bem. O que é que isso quer dizer? O que é o mercado? No sentido que eu estou usando aqui, mercado, mercado mundo, significa que mundo é constituído por quem pode consumir, num nível qualquer, pequeno que seja, de consumo, porque tem condições para consumir. Ora, se de 1 a 10% da humanidade concentra 46%, metade da riqueza, num regime de commodities, isso quer dizer, o pão que mata a fome, que é trigo, o trigo sai do pão e vai ser commodity, se torna um bem de exportação que regula os valores no mercado internacional. Entre China e Brasil, né, importação e exportação, em termos de trigo, regulam as relações entre esses dois países em vários níveis, e isso multiplicado por todos os países, pelo mundo, significa que a soja que podia estar nos alimentando está saindo do país e está sustentando o país, porque são as exportações que sustentam. Então, é uma conjuntura muito complexa, em que a vida toda está posta, a nossa vida, que eu poderia pensar assim como uma vida condomínio, protegida, protegida pelo mercado, que é protegida pelas possibilidades de consumo, entre 1 e 10, 46%, e o resto desigualmente distribuído, mas meia humanidade. Estou repetindo, eu já dei esses dados aqui, mas meia humanidade, por volta de 3 bilhões de pessoas, vive, segundo o que se queira medir, se é a fome ou acesso mínimo a determinados bens, inclusive um pouco bens de cultura, tem uma televisão numa casa que quando chove vai abaixo, a televisão vai junto, mas ter uma televisão versus não ter nada, nem pão e morrer de fome, efetivamente morrer de fome, essa é a metáfora, entre 1 e 5 dólares por dia, o que dá 150 a 600, não sei quantos, dólares por mês, reais por mês. Essas pessoas estão fora do mundo. Se o mundo está globalizado pelo consumo, essas pessoas que não consomem estão fora do mundo. Essa exclusão me parece estrutural, também já adiantei isso aqui. Porque, como não há à vista uma possibilidade de transformação radical dessa situação, uma revolução, ideia do século XIX, que foi tentada no século XX, houve revoluções importantes no século XX, e foi se esfarinhando. E nós chegamos àquele fim da história, quer dizer, o equilíbrio neoliberal das forças de mercado, algumas reformas aqui, ali, etc. Estão fazendo umas em Brasília agora, fazem por aí, Macron está fazendo na França, vão todas mais ou menos na mesma direção, de retirada de direitos para equilibrar as despesas. Mas não há um horizonte revolucionário. E, enquanto não houver, a consequência dessa exclusão por conta do não consumo de metade da humanidade forma uma outra meia-humanidade. A gente poderia tender a dizer, cria uma humanidade de segunda classe, muito frequente dizer coisas assim, né? Pessoas de segunda classe. Mas não é sequer uma humanidade de segunda classe. Segunda classe seria aquela, por exemplo, que consome mal. Mas consome. Essa, a excluída estrutural, é uma outra humanidade. E como a humanidade tem 7 bilhões de pessoas,
eu digo que há duas meias humanidades. Não há uma humanidade e uma não humanidade. Tá? Nem há uma humanidade de primeira linha e uma humanidade de segunda linha. Há duas meias humanidades. De 4 milhões, 4 bilhões e 3 bilhões. Vamos dizer assim. E isso é paradigmático. Haver duas meias humanidades é paradigmático e duas meias humanidades que não são estáticas, congeladas. Elas estão em movimento de tensão recíproca, como placas tectônicas ali no Índico que produziram tsunami. É imprevisível quando as placas se tocarão, o fundo do mar se levantará e a tsunami varrerá a vida. O tsunami varrerá a vida. É imprevisível. Mas me parece que não faz sentido pensar nessas duas meias humanidades como apartadas, sem nada que lhes dê uma correspondência que se possa falar em duas meias humanidades. Então, o que eu vejo aí é uma tensão entre uma meia humanidade e outra meia humanidade, uma tensão do tipo daquilo que Heráclito, os muito velhos gregos, de vez em quando nos ensinam coisas aqui nos nossos... Quando nós entramos em desespero teórico, nos ensinam coisas, porque eles não foram teóricos, eles foram teóricos, eles eram chamados físicos, porque eles lidavam com a força de fazer aparecer tudo que existe. Se quiser, lidavam com a natureza. Como eu sempre digo, eles não assinariam embaixo dessa tradução. Mas era isso. E Heráclito formulou a ideia de tensão constitutiva. Alguns fragmentos dele, sentenças dele. Tensão de contrários, como de arco e lira. Esse é o fragmento que a gente tem. Talvez ele estivesse tratando da música. O que é música? É a tensão de contrários, como de arco e lira. Se não houver os contrários, não há música. Se eles não estiverem em tensão, um não fere o outro, não há música. Esse que eu gosto tanto, porque só tem antônimo. O convergente e o divergente consigo mesmos concordam, tudo segundo a guerra e a mais bela harmonia. Tensão de contrários. A guerra, que desagrega, e a mais bela harmonia, que congrega. Physis e logos, se quiser. As palavras guia, a experiência guia do pensamento pré-socrático. A ideia heraclitiana de tensão constitutiva, usando um termo de hoje, nós diríamos estrutural, é a que eu estou usando para avaliar a relação entre essas duas meias humanidades. Elas estão em tensão. No século XIX, Hegel e depois Marx nos ensinaram que a tensão é necessária. Já aí a palavra era contradição, que essa foi a palavra consagrada pela filosofia, sobretudo a partir de Aristóteles, que diz que as duas grandes questões da metafísica, o núcleo duro da filosofia, eram substância, que tudo seja o que é propriamente, se sustente em ser, insista em ser, seja consistente consigo mesmo. A palavra era ousia, foi interpretada e traduzida assim para o latim, substância e contradição. Contradição tinha um sentido negativo aqui. Não se pode atribuir a alguma coisa um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. Para Hegel e para Marx, pelo contrário, contradição tinha um sentido positivo, porque a fricção, a tensão entre uma posição e a sua
não de fora, não estranha, mas a sua contraposição, e o fato de que tudo está dividido contra si mesmo, é que gerava a superação das contradições. Isso é positivo, porque isso é que põe movimento no mundo. E o século XIX inventou esse modelo, esse paradigma para o mundo, para a civilização, para a cultura, que é o da história. O que põe a história em movimento é haver contradição. E as contradições serem superadas numa composição um nível acima, de modo que a história possa progredir, ideia século XIX por excelência, até um fim da história, mas que é glorioso, não é aquele fim da história dos pós-modernos. Agora não. A tensão heraclitiana, aparentemente, tem que nos bastar hoje. Porque a ideia da superação da tensão é uma ideia de um futuro que é um projeto que se pode alcançar se desde o presente se trabalhar bem. E nós não sabemos mais o que é o futuro. Novo normal. Não sabemos o que é o futuro. Já tínhamos perdido bastante o pé na ideia do futuro como projeto, como algo a ser realizado desde já até acontecer num tempo que ainda não é, por vir. Já vínhamos perdendo, se já não tínhamos perdido, o pé na ideia de projeto em benefício da ideia pós-moderna da aposta. A gente vai a uma bolsa de apostas e compra um pedaço de futuro. Aposta nele. Se muita gente apostar, o futuro acontece agora. Como que ele se antecipa ao presente, causa o presente. Todo o contrário do que nós aprendemos no regime da história, em que o passado gera o presente, quando virar passado, gera um novo presente, que hoje é futuro, e assim o tempo vai num contínuo, crescente e perfectível. Esse é o fundo para uma ideia de outro mundo possível, a ideia de revolução, ou de desenvolvimento mesmo, coisa mais modesta. Desenvolvimento, evolução, revolução, são ideias em que o futuro é projeto. Quando o futuro é aposta, ele acontece agora. Aquele exemplo que eu já dei aqui, nunca deixo de dar, porque é terrível, da menina, 19 anos, que tinha medo de, daí a uns 30 anos, na menopausa, ter câncer de mama. E fez 2 mastectomias aos 19. Esse medo, cujo lugar era o futuro, ela apostou que teria câncer de mama. E essa aposta de futuro retroagiu, tornou-se causa do presente, causa das mastectomias. Então, essa relação com o futuro como aposta e não mais como projeto é, essencialmente, o modelo pós-moderno de tempo, de temporalidade, dentro do qual nós estamos vivendo. Essa coisa do mercado, como será que o mercado vai reagir diante de tal medida do governo, é aposta. Quem acha que vai reagir bem, compra. Quem acha que vai reagir mal, vende. E isso é metáfora para todas as atividades da vida. Então, a ideia dialética hegeliana, marxiana, de superação, ou na terminologia deles, de síntese, de composição, de recomposição de uma tese, uma antítese, quer dizer, de uma contraposição, recomposta, reposta, composta, no que eles lá chamaram adequadamente, a palavra grega, síntese, posição junto com, como em sinfonia, sinergia, junto com. Não está no nosso horizonte. Claro que pode se aninhar no nosso peito esperançoso, mas não é isso que dá a pensar. Se nós queremos pôr as mãos na massa, isso significa na vida e no mundo, com o que tem de bom e o que tem de ruim.
Isso Nietzsche nos ensinou. Se nós queremos a vida, temos que querer o mal também. Aquele demônio, né, que está no livro dele, Aurora, se o demônio do meio-dia ou da tarde se insinuar no seu sono e lhe perguntar tudo de novo e na mesma ordem, você quer? A não ser que você seja um julgador da vida e divida a vida entre bem e mal, nós vimos já isso aparecer aqui, você tem que dizer sim. Se você não quer, nietzscheanamente pensando, se você não quer que a vida seja julgada, e para ele, julgado significa condenado, sempre. O instinto de julgar é um instinto de condenar. Se você não quer que a vida seja julgada por aqueles valores que Sócrates, inimigo, que Sócrates criou, Platão encarnou num diálogo, por exemplo, o Gorgias. Mas tá, no Gorgias desaparecem os 4 valores, em ordem, que são o belo, o bom, o justo e o verdadeiro. Se você não quer que a vida seja julgada assim, para que se separe o bem do mal e só o bem volte, você só queira o bem, o que há de mal na vida você não queira, nem por isso deixa de existir e de agir. Então, se nós queremos e precisamos meter a mão na massa da vida, então temos que meter a mão na massa do bom e do ruim, de bem e mal. Além de bem e mal, como Nietzsche, outro título do livro de Nietzsche, além de bem e mal, no sentido de que nós não devemos nos submeter à polaridade de bem e mal e ficar com o bem contra o mal. O mal é ruim, caramba, claro. Mas se ele está na vida, ele tem que ser pegado também. Então, nesse momento, se o pensamento quer ser, foi o título do curso do semestre passado, né? Aproximar o pensamento da vida, quer ser pele da vida, precisa ser, senão a filosofia acaba. Perde realmente interesse, importância. Vamos fazer outra coisa. Se eu estivesse na Praia Vermelha, eu ia convidar vocês para a Praia Vermelha. Qualquer outra coisa, tem sol. Pronto, sol alegra. Se a filosofia não puder nos alegrar porque a gente está mexendo com a vida, se ela continuar fazendo mímese de ciência, não, vamos ser cientistas. Eu vou ser cosmólogo. O problema é a matemática. Mas eu adoro cosmologia. Pronto, acaba a filosofia. Mas não é para acabar. Não é para acabar porque nós temos a vida e o mundo a pensar, vivendo as nossas vidas comuns no mundo que é o nosso, que nós criamos e que nos é dado, e onde a natureza agora está dentro, onde a Terra entrou. Panorama excitante e aterrorizador, que é o da nossa vida no nosso mundo, com a Terra, com o planeta. Se nós queremos, repito pela quarta vez, meter a mão na massa do mundo, então temos que aceitar que entre as duas meias-humanidades há uma tensão irresolúvel por enquanto. Por enquanto significa, enquanto não houver um horizonte de transformação da tensão, nós temos que aceitar que a tensão, com tudo que ela tem de mal, porque a tensão é excludente, com tudo que ela tem de mal, nós temos que aceitar que ela é o paradigma social e econômico da nossa época. E aí eu proponho o seguinte: o sentido desse paradigma, claro, é a exclusão, né? E os excluídos são os pobres. Então, o sentido desse paradigma das duas meias-humanidades está do lado da pobreza, está do lado da exclusão, dos excluídos. Porque a exclusão, os excluidores, esses são óbvios.
o mercado mundo e é a vida condomínio. Esses são óbvios. A ciência trata deles, faz suas análises, antropologia, sociologia, política, psicologia social. Esses são óbvios. O que não é óbvio, no sentido de que é aberrante, é obsceno, é, no processo de exclusão, os excluídos, porque eles são meia humanidade. Claro, a gente sempre pode dizer, fosse uma pessoa só, valia a mesma coisa. Nós cristãos, alguns aqui são, alguns, diríamos isso. Bastava uma pessoa. Mas, sim, não é assim, porque é metade da humanidade. É meia humanidade, que é uma humanidade. São duas meias humanidades. Cada uma humanidade, mas meia. É intenção. O sentido da exclusão é dado, então, pelos excluídos. É a pobreza que fornece o paradigma econômico-social da nossa época. Já vimos paradigma pandêmico, já vimos paradigma com a estruturalidade das polarizações, estamos dentro disso ainda, mas deslocando agora para um outro lugar, tudo vai se recobrir, claro, para um outro lugar, que é o lugar da pobreza, eu estou propondo que o paradigma socioeconômico da nossa época, do contemporâneo, seja a pobreza. Se não for ela, não há atenção. Se não for a pobreza o paradigma, então o fim da história no equilíbrio neoliberal se justifica. Porque os pobres são o resto, o vírgula pi, são o resto de uma conta que não fecha vírgula 00. Não dá, porque embora haja riqueza suficiente para que a humanidade toda viva razoavelmente, para isso é necessário que o 1% não viva estapafurdiamente acima de qualquer padrão humano, trilionário, bilionário. Nenhum ressentimento contra eles, não queria ser bilionário. Deus me livre disso, nos livre. Mas que sentido tem? Tem um efeito. É que o trilhão e o bilhão excluem o $1, os $5. Excluem. Mas há riqueza suficiente. É utópico imaginar que ela vá ser distribuída, a não ser que o horizonte se ilumine com alguma possibilidade de transformação muito radical. Mas há pão, há trigo suficiente para pão para todos. Isso não é nenhuma proposição evangélica, pão, cristão, qualquer coisa. É real. O trigo, que é commodity, convertido em pão que mata a fome, é suficiente para matar a fome do mundo, para que ninguém morra de fome. E coma razoavelmente bem, desde que, evidentemente, ninguém coma estapafurdiamente acima de qualquer proporção razoavelmente humana. Então, o que é que há de aberrante na situação socioeconômica do contemporâneo? É a produção de pobres. Os pobres são uma produção de uma conta que tem como um dos termos a riqueza total disponível, como dividendo o regime de apropriação do 1%, 10%, e como resultado, um número que, depois da vírgula, tem 9 algarismos, 3 bilhões de pessoas. Claro, isso aqui é uma metáfora que um matemático diria está tudo errado na sua conta,
porque não é depois da vírgula, sei lá o quê. Mas vocês entenderam o que é. 3 bilhões de pessoas, que são 10 algarismos, né? 3 bilhões de pessoas são o resto. O que a gente bota aí embaixo, assim, resto. 3 bilhões de pessoas. Isso é o resto de uma conta que não fechou, 0,00. Há uma produção de resto. Uma produção de pobres. Portanto, haver pobreza é que é a questão. Sempre houve pobres. Claro. Sempre foi detestável que houvesse pobres. Mas havia mecanismos de despauperização. Foi assim que se formou uma classe média. Foi assim que os servos da gleba, lá no modo de produção feudal, tão logo lhes sobrou alguma coisa no regime de parceria, de parceiro, terceiro, meeiro, que eles tinham lá com o senhor da terra, sobrou um excedente, ele pôde levar para o mercado, para as feiras, que começaram, então, a se formar, e a cada dia uma, segunda-feira, terceira-feira, cada dia uma, levavam lá o seu excedente, isso lhes dava dinheiro, ou outros bens, se fosse por escambo, ou dinheiro, com o que poderiam comprar outras coisas de que sentem falta, de que precisam. E aí se formou, finalmente, uma burguesia, que Marx chamou a classe mais revolucionária que houve. Formou-se uma burguesia, formou-se um outro modo de produção, que já não explora mais pessoas, porque deixou de haver escravos, deixou de haver servos. Explora a força de trabalho de pessoas. Cria-se um mercado de trabalho, onde as pessoas vão oferecer sua força de trabalho, não vão se oferecer como pessoas. São pobres, mas podem se tornar medianamente pobres, e aí que uma classe média vai aparecendo. Enfim, estou fazendo aqui um passeio mega rápido, apenas para dizer que sempre houve pobreza, mas sempre houve também possibilidades de diminuir e, no limite, eliminar a pobreza extrema. Estou dizendo que se duas meias humanidades se sustentam numa tensão sem possibilidade, por enquanto, de superação dialética, haver pobres deixou de ser algo que possa gerar um meio. Vou usar aqui classe média para simbolizar o meio, mas já foi a burguesia. Lá na saída do modo de produção feudal, havia a aristocracia e o clero, na outra ponta os senhores feudais, no meio a burguesia. Foi uma classe média daquela época. Vamos usar a classe média aqui como uma espécie de categoria heurística, categoria explicativa. Não há lugar do meio quando a produção da pobreza é estrutural. Então, as polarizações, se tiverem, como por enquanto, é necessário supor que tem uma natureza estrutural, evidenciam as duas meias humanidades. E aí a questão é, se evidenciar as duas meias humanidades é, paradigmaticamente falando, evidenciar a pobreza, como o grande escândalo, portanto, o que põe a pensar, foi isso que Sócrates nos ensinou, é o espanto que põe a pensar. Então, a pobreza é o grande espanto, e é o que nos põe a pensar. As polaridades, no regime de polarizações, evidenciada a pobreza como produção da globalização pelo consumo, estrutural, irreversível, tensional, sem possibilidade atual de superação, portanto, de classe média, né? Dizendo com cautela esse termo, nada havendo no meio da polarização, cada polo se apropria
do que há de social e economicamente paradigmático, que é a pobreza, diferentemente, polarizadamente. Então, é só olhar para as propostas de um lado e outro lado, para ficar assim no parece bem e mal, mas eu já falei aqui do retorno do mal ao questionamento filosófico, por causa das polarizações. Então, há uma apropriação da pobreza que a dá como, lamentavelmente, incontornável. Não chego a dizer necessária, mas não há o que fazer. Não há o que fazer quando o mercado mundo é regente. E a vida protegida, a vida condomínio, é a que nós vivemos. Nessa é que os pobres não entram. Ficam na calçada, dormem na calçada. Gente, isso não é metafórico, né? Aqui na minha rua tem um, a gente sabe o nome dele, certo? Vocês devem conhecer vários, cujo lugar é a rua. Isso é só um exemplo de quem não entra no condomínio, na vida condomínio, porque não consome no mercado mundo e faz parte da outra meia-humanidade. Então, há uma apropriação do paradigma socioeconômico da nossa época, que é a pobreza e, em consequência, as desigualdades de diversos níveis. Vamos usar as palavras extremadas, porque nós estamos numa situação de polarização. Da extrema-direita, da direita à extrema-direita, que percorre hoje, com a ideologia neoliberal, o mundo, mais ou menos agressivamente, mas nunca de mão leve, em que a pobreza é um fato da vida. As pessoas podem, individualmente, acolher certos pobres, aqueles que trabalham nas casas e que fazem parte da família. Mais ou menos, né? Porque quando veio a pandemia, quem mandou as pessoas que trabalham nas suas casas para casa e ficou pagando seu salário, de certa forma, essas pessoas fazem parte da família. Mas quem ficou exigindo que os empregados viessem trabalhar todo dia pegando 2 vezes transporte público altamente aglomerativo, ou mandaram embora cortando salário e botando essas pessoas, portanto, na necessidade de sair para trabalhar e, de novo, aglomerar, expor-se, etc. Não são pessoas da família, né? São pessoas que estão sendo assassinadas. Não há a possibilidade de a gente adotar os nossos pobres, claro. Mas a estrutura do pensamento social e econômico da extrema-direita é a de que a pobreza é de natureza. Não é uma novidade. Meu querido Heráclito, tem um fragmento que eu evito citar, mas que agora eu vou ter que botar aqui. A guerra é de todas as coisas pai, de todas o Senhor. A uns fez livres e a outros fez escravos. E Aristóteles vai por aí também. A escravidão é da ordem da natureza. Essas pessoas são pessoas diferentes dos livres, dos homens livres. Era homem que contava ali, cidadão livre. Essa ideia, no tempo da escravidão, por exemplo, discutiu-se se essas pessoas eram seres humanos completos, porque eles eram tratados como coisas. E não, metaforicamente, de novo, os códigos civis da época da escravidão tratavam os escravos como coisa, estava na parte do direito das coisas, não do direito das pessoas, em que se discute personalidade civil, capacidade, início e fim da personalidade, etc. Não, no direito das coisas, e as coisas se dividiam, então, entre móveis, imóveis e semoventes, quer dizer, as que se movem pela sua própria força.
Entre os semoventes estão os escravos, como os bois. Eram tratados como coisa mesmo. Convencer o pessoal de que aquelas pessoas eram humanos em sentido integral. Eu estou fazendo aqui uma referência à pessoa da minha família, que ficou muito chocada quando meu pai lhe explicou. Aí eram os negros, que um preto era uma pessoa igual a nós. Foi um choque, né? Isso já foi aqui no século XX, não foi no tempo da escravidão, mas a mentalidade escravista nós sabemos, né? Com o racismo estrutural e tudo, que continua perdurando. Na outra ponta, uma apropriação de esquerda vê a pobreza como paradigma da nossa época. O que há para tratar é a pobreza. A apropriação da pobreza pelos dois extremos é que faz a diferença. Estou falando do ponto de vista social e econômico. Já vimos outros aqui, né? A maneira de se apropriar da pobreza e, em consequência, das pessoas que são pobres, que essas são as pessoas concretas, essas são as que morrem de fome, tem uma outra natureza. A pobreza não é natural. Preciso dizer isso? Mas preciso, sim. No outro polo, ela é natural. Lamentavelmente, estou de novo falando da minha família, lá do Sul. Lamentavelmente, ninguém quer, claro. Se pudesse fazer alguma coisa, mas não pode. Por quê? Porque as regras da economia, oferta e procura, que são quase como se fossem leis matemáticas, não permitem, excluem. O mercado concentra, não distribui. É só ficar com essa dimensão de oferta, procura, mercado, concentração de riqueza e distribuição de riqueza e bens. Então, a esquerda se apropria inclusivamente, às vezes com propostas programáticas insuficientes, equivocadas, sob pontos de vista de cada vez a serem discutidos, econômicos, sociais, políticos, né? O que for. Mas sempre o movimento é inclusivo. Esses polos, evidentemente, se opõem. Enquanto o polo hoje no poder, aqui, na Hungria, nas Filipinas, aqui na América, o Duterte, aqui na América Central. Esqueci o país, mas não são as Filipinas. Em vários países, e tendencialmente em outros, em que a extrema-direita está crescendo. Na França, ela vai chegar ao segundo turno de novo. A natureza de exclusão que nós vimos na aula passada, os nacionalismos, a xenofobia, a LGBTfobia, o feminismofobia, ou seja, os regimes de exclusão atingem, evidentemente, e antes de tudo, eu diria, os pobres. Porque os pobres são, como disse, cantou, rapeou, porque é um rap, Caetano Veloso, todos pobres, todos pretos. São dominantemente pretos, porque a nossa estrutura social herdou poderosamente da escravidão. A escravidão foi juridicamente abolida, mas nunca foi socialmente extinta, nem economicamente. E mulheres, que os homens se mandam e as mulheres ficam chefiando as famílias. Enfim, os pobres, que em primeira instância, e determinando em parte, em última instância, as outras exclusões, são excluídas. As pessoas são excluídas. Elas são mantidas na posição da outra meia-humanidade que está em tensão com a meia-humanidade de que nós fazemos parte e que é extremamente valorizada por essa direita, extrema-direita, que está no poder,
E quando se conseguir fazer uma chegada ao meio, tal que essa estrutura de poder possa ser transformada, e não digo nem à esquerda, mas aquilo que resultou do meio, e que se chama vagamente de centro, que a gente não sabe muito bem o que é, porque oscila para a direita e para a esquerda, dependendo das conjunturas. Puder chegar, não ao poder, porque o poder, no regime capitalista, é sempre de direita, mas ao governo, pelo menos. Chegar ao governo para fazer certas reformas, dependendo de quem, quais cheguem lá, essas reformas incorporarão a pobreza de outra maneira, mas não extinguirão a pobreza. É disso que se trata. A pobreza é paradigmática porque ela é inextinguível, é social e economicamente paradigmática, como ético-politicamente é paradigmática a polarização, e sociopsicologicamente é paradigmático o ódio que habita a polarização, a pobreza é inextinguível, por isso é paradigmática, enquanto não houver um futuro desejável. Os franceses dizem le lendemain qui chante, quer dizer, os futuros que cantam. O outro mundo possível, como a gente dizia tanto nos fóruns sociais, nem sei se ainda se diz. Há essa esperança se nós olharmos cientificamente e refletirmos filosoficamente, olharmos cientificamente para os fatos, para as estruturas de fato, e as representarmos em leis da sociologia, da antropologia, da política, da psicologia social, do que for. Ou, não ou, olharmos do ponto de vista filosófico esses estudos, essa realidade assim descrita e a refletirmos, teríamos que dizer, hoje não. Não há horizonte, outro mundo possível, os amanhãs que cantam. Mas eu estava dizendo que a forma da relação existe. Por isso é que eu não disse humanidade de segunda linha. Existe uma relação entre as duas meias humanidades. Por isso que elas são meias humanidades. Eu imagino assim o cérebro. O cérebro tem dois hemisférios. Eles se ligam aqui no meio. Ligam e separam. Então, um cérebro tem certas funções, metade. Um meio cérebro tem determinadas funções, outro meio cérebro tem outras funções. Quando há um AVC num lado, o outro lado fica prejudicado, seja o motor, seja o sensível, né, das emoções, seja o intelectual, o que for. Então, há aqui, na calosidade entre os dois hemisférios do cérebro, algo que separa e liga. E quando a energia passa de um lado para o outro, há uma crise epilética. Ou seja, há uma convulsão. Nós estamos dizendo que não há convulsão à vista. Mas a ligação entre essas duas meias humanidades, como são as duas metades do cérebro, que não são dois cérebros, são dois meios cérebros que são um cérebro só, no regime da tensão, sem crise epilética à vista, sem convulsão à vista, tem como modelo as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? São o mais profundo substrato dos continentes. Os continentes estão à deriva, são microderivas, mas estão à deriva, eles não estão parados sobre o mar. Eles se movem sobre os oceanos, são conduzidos e conduzem os oceanos. Lá embaixo tem as placas
da Oceania, do Índico, né? Aqui tem a do Atlântico. Essas placas se mantêm em maior ou menor proximidade. Vamos dizer como os dois hemisférios cerebrais. Maior ou menor proximidade, mas podem, e nós sabemos que acontece, né, se tocar, se chocar. A ciência prevê isso. Foi imprevisível no tsunami, no grande tsunami, que deu filme, foi um espanto. Foi imprevisível por imprevidência. Mas a possibilidade de prever existe. E depois que aconteceu, viram o que tinha acontecido, o choque dessas duas placas. Nós não sabemos se, com os instrumentos frágeis das ciências sociais, humanas, da filosofia, temos capacidade de prever quando e se as placas tectônicas que se mantêm hoje nessa tensão irresolúvel, sem superação dialética, sem síntese, vão se chocar. E se esse choque, que será então convulsivo, vai reintroduzir um futuro diferente da repetição do presente. Que quem fala de fim da história e equalização, equilíbrio do mundo, entenda-se, o mundo regido por esse regime do mercado mundo. No modelo neoliberal, etc., para eles não haverá choque. Eu estou propondo a ideia de que onde há placas tectônicas, há choque. Um dia haverá choque. Essa tensão extrema que liga e separa, como os dois hemisférios cerebrais, que liga e separa as duas meias humanidades, terá choque. Terá choque porque a exclusão estrutural que dá o paradigma socioeconômico da nossa época, a exclusão estrutural de meia humanidade, não se sustenta. Não é moralmente que não se sustenta. Não se sustenta porque as desigualdades crescentes sobre a pobreza crescente dissolvem a humanidade. As duas meias humanidades dissolvem a humanidade, abalam. O crescimento da pobreza abala o desenvolvimento econômico. Estamos vendo agora. A pobreza tem crescido, diminuiu, inclusive, a idade, a expectativa de vida. Diminuiu em 2 anos já. Nesse ano da pandemia, diminuiu em 2 anos no Brasil a expectativa de vida, por causa do aumento da pobreza, portanto, das condições de vida, de 60 milhões de brasileiros. É quase 1/3 da humanidade brasileira. Então, isso é prejudicial. Não se sustenta por longo tempo. Pode ser só uma esperança, mas haverá um choque de placas. Como eu dizia há pouco, não sei se com os instrumentos muito frágeis, comparados com os das ciências duras, né, ou da biologia, da epidemiologia, que tem feito um excelente trabalho, das ciências sociais e humanas, da filosofia, nós temos a capacidade, a lucidez, o refinamento de estar atentos a pequenos sinais e fazer simulacros de previsões, porque nós não temos a capacidade de fazer experimentação social, econômica. No governo, temos, mas não estamos lá, e mesmo assim temos muito precariamente. Se nós podemos prever que haverá, haverá. Não digo assim com tanta certeza, né? Mas é que me parece, pela descrição que eu estou fazendo aqui, a reflexão sobre isso, é que essa tensão não pode se manter. A tensão é prejudicial
para o polo que exclui. E, evidentemente, é mortal para o polo excluído. Né? Haverá choque. Esse choque, no momento, tanto quanto nós sabemos, não terá a natureza revolucionária das revoluções proletárias ou das revoluções camponesas, ou do que for. Seriam de outra natureza hoje as revoluções. Não terá, aparentemente, hoje não se pode prever, a natureza revolucionária de uma libertação do que Marx previu como uma libertação da humanidade. O homem finalmente liberto para adquirir o controle da sua essência. Não está no nosso horizonte de visibilidade. Mas a convicção não abstrata, baseada na observação da pandemia, das polarizações, do ódio, da tensão socioeconômica das duas meias-humanidades, é previsível em tese, mas no concreto, que as placas um dia se tocarão. Não sabemos quando, nem o que podemos fazer desde já para provocar, dependendo de quem esteja, em que polo se esteja, ou evitar, dependendo de que polo se esteja, esse choque e a convulsão, o resultado epilético desse confronto dos dois hemisférios cerebrais, quando a energia elétrica passar de um para o outro e o contaminar, né? Que é como uma crise epilética se faz. A energia cerebral passa de um polo, onde há um foco de irritação elétrica, para o outro, e aí dá pânico. A gente pode dizer que nós desejamos a convulsão, nós desejamos a pane do sistema. Não sabemos como, quando, sabemos por quê. Por causa da natureza estrutural da exclusão e a natureza paradigmática da pobreza. Não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos o que fazer em relação a isso. E esse é um afazer do pensamento, sobretudo aí do pensamento filosófico, numa muito próxima interação com as ciências sociais que nós não temos tido, que temos mesmo evitado os filósofos. Não todos. Foucault fez, em parte. Nessa parte, fez muito bem. Então, um afazer ético-político para o pensamento, derivado desse conjunto de paradigmaticidades novas e estarrecedoras, que por isso é que põe o pensamento em funcionamento, e não nos botam a repetir sistemas. Acabaram os sistemas. Deus seja louvado por isso, terceira invocação de Deus, não tomada em vão. Deus seja louvado por isso que tenham terminado os sistemas. Porque os sistemas não explicam, os sistemas excluem. Então, o pensamento que vai à vida, que põe a mão na massa do mundo. E agora, pôr a mão na massa do mundo significa negociar com esse sujeito novo, o planeta, a Terra, que entrou no mundo. O vírus é isso. Mas não só o vírus, outras coisas virão. Não sei, não sabemos. Esse afazer ético, político, de certa forma também, esse afazer poético, no sentido de poiein, criar, poiese, a criação, poeta, o criador, que sejamos todos nós, que uma nova raça de poetas possa se criar a fim de proteger com as mãos a flor que é feia, mas é uma flor. Rompeu o tédio, o medo, o nojo e o ódio. Por hoje é isso.